A 8 de julho de 1947, o exército americano afirmou ter encontrado um disco voador. Acredito que se trata de algo de outro mundo. Mas após algumas horas, o exército retirou a sua afirmação. 6 anos mais tarde, o debate continua aceso. Estávamos perante algo fora deste planeta. Parecia saído de um filme de ficção científica. Será que o exército americano capturou extraterrestres e suas naves? Existiam extraterrestres mortos por aí. Se for verdade, o exército americano possui um dos maiores segredos da história. Não estamos sozinhos no universo. É o facto histórico mais importante do milénio. Caso contrário, este facto tornar-se-á um mito. Os segredos da história. O mistério de Roswell. Novo México, 1947. No verão de 1947, Mac Brazel deparou-se com os destroços estranhos num dos seus terrenos. Brazel carregou a sua carrinha e conduziu 100 km até Roswell, no Novo México. Mostrou os destroços ao xerife George Wilcox. Enquanto lá estava, um repórter da rádio local telefonou ao xerife a perguntar se havia alguma novidade. Xerife, daqui fala Frank Joyce. Há alguma novidade? O xerife passou o telefone a Mac Brazel. Brazel contou que tinha recolhido, provavelmente, os destroços de um disco voador. Pensava que se tratava de uma brincadeira. Um homem tinha apanhado uns destroços e tinha percebido tudo mal. Era uma partida. Para se livrar de Brazel, Joyce disse para contactar o exército. Bem-vindos de volta. Aqui é Frank Joyce, KGL, de Roswell. 2 dias mais tarde, Frank Joyce recebeu uma visita. Era o tenente Walter Ott, responsável da imprensa do Esquadrão 509, o da bomba nuclear. Ele devia-me um favor. Recentemente tinha-me queixado que o exército tinha dado outra história a outro repórter. Quando me trouxe esta notícia, percebi imediatamente que era o homem do telefone. O comunicado afirmava que a Força Aérea Americana tinha resgatado um disco voador a norte de Roswell. Frank Joyce chegou a uma única conclusão. A Força Aérea Norte-Americana diz que tem um disco voador e só poderia ser de outro planeta. Notícia de última hora, senhoras e senhores. Joyce transmitiu a sua extraordinária história aos ouvintes locais. Era possivelmente a melhor notícia de todos os tempos. Foi o único momento em que o governo dos Estados Unidos afirmou possuir um disco voador. Notícias de 8 de julho de 1947. O exército anunciou que um disco voador foi descoberto e que se encontra em sua posse. A notícia revelou outros detalhes. Um casal da zona teria visto uma nave estranha a 2 de julho. O major Jesse Marcel recuperou os destroços e foram levados para as altas patentes do exército. Esta história incrível foi rapidamente captada pela Associated Press e divulgada por todo o mundo. Assim que a história foi divulgada, foi um inferno. Telefonaram de Londres, Nova Iorque, todo o mundo queria saber dos extraterrestres. 2 semanas antes, os discos voadores ou OVNIs tinham captado a atenção de todo o mundo. A 24 de junho, o conceituado piloto Kenneth Arnold afirmou ter visto 9 objetos voadores sobre o Monte Rainier, que pareciam discos a flutuar sobre um lago. Por volta das 2, levantei voo em Tallahassee, Washington, e reparei que à minha esquerda uma corrente, uma cauda como a de um papagaio chinês. Parecia-se com um disco cortado com uma espécie de triângulo convexo na parte de trás. Apesar de Arnold descrever a nave como tendo a forma de uma asa de morcego, a imagem de um disco voador foi a que permaneceu na mente das pessoas. Nas semanas seguintes foram avistados centenas de OVNIs.
A notícia escaldante que uma nave tinha sido recolhida perto de Roswell permitiria resolver o mistério para os mais ansiosos. O que seriam aquelas naves? Como é que viajavam tão depressa? E seriam deste mundo ou de outro? Não acredito que seria algo que pertencesse aos Estados Unidos da América ou à Rússia. Foi uma notícia tão importante que J. Edgar Hoover, chefe do FBI, pediu para ser informado sobre a recolha dos destroços. O misterioso material foi transportado para Fort Worth, Texas, para ser analisado. 4 horas mais tarde, o general Roger Ramey convocou uma conferência de imprensa. Relatou aos jornalistas que, ao contrário do que se pensava, os destroços pertenciam a um balão meteorológico e não a um disco voador. Várias pessoas tiraram fotografias com o Major Marcel junto aos destroços. O público aceitou rapidamente a explicação do exército americano. A maioria das pessoas não tem consciência que há 60 anos atrás as coisas eram muito diferentes. Se o governo dizia que era um elefante cor-de-rosa, todas as pessoas acreditavam. De um dia para o outro, a notícia mais importante tornou-se uma nota de rodapé. Manter-se-ia assim para sempre. Se não fosse uma testemunha, cujo depoimento iria abalar o mundo. Então, diga-me o que se passou em 1947. Nos fins de 1978, um investigador de OVNIs foi apresentado ao Major Jesse Marcel, já reformado, que recolheu os destroços. Fui até à Flórida visitá-lo. Ouvi o seu depoimento sentado mais perto do que nós estávamos agora. E foi muito impressionante. Marcel afirmou que tinha havido um encobrimento. Afirmava que o material que foi mostrado aos jornalistas tinha sido trocado. O que foi encontrado em Roswell em 1947 não era deste planeta. Era uma folha metálica que, ao dobrar e se voltar a dobrar, ela desdobrava-se. Um metal com memória, muito fino, muito leve, e não se conseguia cortar. Era tão leve como madeira de balsa e apresentava uns símbolos estranhos. Não sei o que era, talvez fosse uma nave. Talvez tenham sido os extraterrestres, mas de certeza que não era um balão meteorológico. Apesar de Jesse Marcel não ser excêntrico, a sua entrevista saiu no National Enquirer. Marcel trabalhava no único grupo de bombas atómicas do mundo. Stanton Friedman prolongou a investigação, procurando mais testemunhas. Nos 2 anos seguintes encontramos 62 pessoas relacionadas com Roswell. O livro Incidente em Roswell construiu um diferente quadro sobre a versão do exército. Envolvia uma nave despenhada, corpos de extraterrestres e 60 anos de encobrimento. Hoje, Roswell é a capital dos OVNIs de todo o mundo. Todos os anos, milhares de pessoas vão à cidade para prestar homenagem aos extraterrestres. Brinquedos e t-shirts representam os ETs que se pensa terem sido avistados em 1947. Existe também um museu para manter a integridade do mito de Roswell. Enquanto alguns veem por curiosidade, os defensores estão convencidos que o governo esconde a existência de ETs há 60 anos. Uma sondagem realizada em 2005 em Gallup revelou que 1 em 4 americanos acredita que os extraterrestres visitaram a Terra. Os defensores de OVNIs, como Dennis Balthaser, voltam sempre a Roswell para resolver o seu enigma. Alguma coisa se passou em 47. Foi encoberta no passado como continua a ser atualmente. Nenhuma prova física dos destroços de 1947 foi realmente mostrada ao público.
Documentos secretos tornados públicos ainda não revelaram uma prova concreta. Assim, os defensores de OVNIs são forçados a basearem-se somente em depoimentos. Para mim, as testemunhas são a chave para resolver este mistério. Mas fazer com que falem é que pode ser complicado. Desde 1978 que as testemunhas estão a ser pressionadas para deporem. Muitos deles, como George Newling, só tinham vagas memórias. O que eu vi não era deste mundo. O soldado Newling estava a trabalhar nos B-29 em Roswell, em 47, quando se lembra de ter recolhido algo que pensava ser um disco voador. Reparei logo num objeto no meio dos destroços. Despertou a minha atenção pela cor impressionante. Era cinzento, mas não era nada do que tinha visto, ou que voltei a ver. Depoimentos como este, recolhidos décadas depois dos acontecimentos, foram compilados numa série de livros sensacionalistas. O autor, Don Schmitt, ex-carteiro, tem acompanhado o mistério de Roswell durante 3 décadas. Os seus numerosos livros sobre o assunto tornaram-no um autor best-seller. As suas testemunhas convenceram-no que o governo recuperou um disco voador em 47. Todas as testemunhas estavam a dizer-nos que o primeiro comunicado do Exército era o correto. Devido a estes acontecimentos, os defensores de OVNIs afirmam que Roswell é a melhor prova da existência de ETs. Mas enfrentam uma barreira científica. Os testemunhos não são credíveis e sabemos que houve em 1990 uma grande investigação que se baseava em falsas memórias. Existiam pessoas que de repente se lembravam de coisas que afinal não tinham acontecido. O mito começou quando os ETs repararam na Terra nos anos 40. Qual é o sinal de inteligência que continua a viajar pela galáxia? A primeira bomba atómica explodiu em 1945. Mas os ETs começaram a chegar em massa apenas 2 anos depois, em 1947. Na verdade, os primeiros sinais do espaço apareceram uma década antes, com o rádio e a televisão. Penso que vieram cá para nos observar. Descobrirá através dos militares? Tínhamos o White Sands a alcançar o terreno onde estavam a fazer lançamentos de foguetes. Em Los Alamos realizavam a investigação atómica e aqui em Roswell, onde esteve a primeira equipa de bomba atómica no Esquadrão 509. Outros crentes de Roswell pensam que os extraterrestres vieram para nos salvar. Talvez eles tenham vindo para nos ajudar. Roswell está a 160 km do local onde a primeira bomba atómica foi ativada, 2 anos antes do incidente. Será que estariam a pensar o que é que estes palhaços estão a fazer? Vão-se autodestruir? Don Schmitt entrevistou militares que se lembravam de monitorizar OVNIs no Novo México em junho de 1947. Falámos com um operador de rádio da Força Aérea de Kirkland, em Albuquerque. Disse-nos que naquela altura tinham avistado uma série de objetos estranhos voando por todo o estado antes do incidente. Tem toda a lógica, tendo em conta todos os avistamentos, que um desses objetos tenha eventualmente se despenhado. A 4 de julho de 1947, Brazel, que encontrou os destroços, lembra-se ter visto uma violenta tempestade. Entre os trovões, Brazel disse aos amigos que poderá ter ouvido uma espécie de explosão. A história de Roswell diz-nos que um disco voador foi atingido por um raio. Os destroços da nave caíram no terreno de McBrazel antes de se despenhar a 57 km. Onde é que disse que encontrou? Estava a conduzir e estava espalhado assim.
O exército, ao ter conhecimento da história, enviou 2 oficiais para avaliarem e recolherem os destroços. O major Jesse Marcel e o oficial Sheridan Cavitt encheram vários sacos com os materiais. Nessa noite, o major levou alguns dos destroços para casa e mostrou ao seu filho de 11 anos, Jesse Jr. Quando entrei na sala, pensei, porque é que ele me acordou para olhar para este lixo? E ele disse-me, não, olha com cuidado, porque não é algo que já tenhas visto ou voltarás a ver. Disse também que pensava que eram partes de um disco voador. Entretanto, também tiveram conhecimento de um outro local mais próximo da cidade onde existiam testemunhas. Jim Ragsdale, já falecido, afirmou ter visto com a sua namorada uma nave a despenhar-se 80 km a noroeste de Roswell. Num depoimento, um habitante local afirmou que o exército chegou rapidamente e recolheu todos os destroços da nave e a sua tripulação morta. A norte da cidade, carregaram os restos da nave e da tripulação para uma ambulância e para um caminhão. De acordo com o depoimento de Ragsdale, 4 corpos de extraterrestres foram encontrados nos destroços. Os ETs seriam pequenos, com grandes cabeças e grandes olhos. Tivemos de falar com as testemunhas de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, que corroboravam as descrições dos corpos encontrados. O radialista Frank Joyce lembra-se que Brazel lhe disse que existiam corpos de ETs no primeiro local de destroços. A questão principal que lhe perguntei é se existiam passageiros. Ele disse que sim e que eram seres pequenos. Não eram humanos e estavam todos mortos. Por outras palavras, ele tinha visto ETs. Se alguns desses relatórios estivessem corretos, uma nave de extraterrestres e sua tripulação estavam nas mãos do exército americano. Diversas testemunhas afirmaram que o exército levou os destroços e os corpos para o hangar 84 de Roswell. Ouvimos que os militares cercavam o hangar, os destroços e os corpos dos extraterrestres. O hangar estava guardado por militares armados. Entrevistei uma testemunha que afirma ter visto um corpo no hangar antes de serem enviados para a base em Ohio. A base da Força Aérea Wright-Patterson, no Ohio, é uma base secreta que investiga naves de inimigos. Apesar de só testemunhas de segunda mão afirmarem que os materiais do ET voaram para lá, esta versão foi aceita como parte do mito. As testemunhas de Roswell também afirmaram que houve uma grande operação de recolha. Entre 50 a 60 soldados estiveram no local a apanharem todo o material. Percorreram todo o terreno e apanharam todos os destroços. Os defensores de Roswell afirmam que os militares também revistaram os gabinetes dos jornalistas. We have numerous accounts from the radio stations as well as the newspapers. Temos imensas descrições dos jornais e estações de rádio afirmando que os militares confiscaram e pilharam os ficheiros em diversos gabinetes. Ransacking desks and file cabinets. Também afirmam que as testemunhas, como Mac Brazel, foram ameaçadas para não falar. And when he's finally allowed to return home, he's sworn to secrecy. Quando finalmente pôde regressar a casa, jurou segredo. Estava muito em baixo. O governo usou medidas extremas para ele não falar. O mito de Roswell só ganhou vida nos anos 70, 30 anos após o acidente. Mas tem as mesmas características que a mentira sobre os OVNIs nos anos 50. Será coincidência ou não? Orson Welles, em 1938, dramatizou a Guerra dos Mundos numa rádio nacional. Foi tão convincente que milhares de pessoas saíram à rua em pânico, acreditando que estavam a ser atacadas.
O fenómeno da Guerra dos Mundos não é diferente de uma histeria em massa. Funciona da seguinte forma: uma ideia é ouvida na comunicação social e as pessoas aceitam-na. Começam a falar e instala-se o pânico. Desde a transmissão de Wells que o ataque de extraterrestres se tornou parte da nossa cultura. Mas em 1945 apareceu uma maior ameaça dos ares. O medo de uma bomba nuclear. Estávamos perante a Guerra Fria e tínhamos imenso medo das bombas de hidrogênio e dos ataques dos russos. Em junho de 1947 foram avistados OVNIs, o que aumentou o medo das pessoas. O que seriam e a quem pertenceriam? Quando foi divulgada a história da recolha do disco voador em Roswell, parecia que o mistério tinha sido resolvido. Mas logo a seguir, a história desvaneceu-se e a América continuava à procura de respostas. Será que os discos voadores eram espiões russos? Ou seriam dos americanos? Seriam de outro mundo? O público era fascinado por filmes, livros e bandas desenhadas sobre OVNIs. Tínhamos extraterrestres e as naves na televisão e em filmes. Embora fossem assustadores, distraíam-nos do verdadeiro medo, que eram os russos. Em 1950, o jornalista Frank Scully editou um livro com provas de que os ETs nos visitaram. Por trás dos discos voadores, consistia num relato impressionante da queda de um disco voador. Scully era um autor respeitado e baseou-se no depoimento de 2 homens sobre o acidente de Aztec, no Novo México. Os 2 informadores revelaram que um disco voador e os ETs mortos foram recolhidos em 1947. Houve uma espécie de acidente na estrada e os corpos foram levados para a base militar. Era uma história semelhante à de Roswell. A nave era construída por um metal muito leve e resistente e apresentava uns hieróglifos. Dizia-se que os extraterrestres tinham 1 metro de altura e pareciam humanos. E tal como em Roswell, as provas de existência de ETs foram escondidas pelo exército. No entanto, o livro não mencionava Roswell. O livro de Scully passava-se em Aztec, a mais de 600 km de Roswell. A história de Roswell, que se parece tanto com a de Aztec, não seria contada senão após 30 anos. Por trás dos discos voadores era um best-seller e acreditava-se que era verdade. Mas em 1952, Silas Newton e Leo Gaber, os informadores de Scully, foram condenados por fraude. A história de Aztec era uma mentira. Mas a notícia teve pouco impacto no público e nessa altura a existência de discos voadores e extraterrestres captava toda a imaginação das pessoas. É um mito clássico que provém de uma única fonte, que afirma que os discos voadores saltavam como discos nas águas. E os autores de ficção científica construíram um modelo consistente com essa ideia. A ficção científica tornara-se um facto científico. Muitos dos filmes dos anos 50 passavam-se nos desertos do Novo México, um local onde se realizavam projetos secretos, como as bombas nucleares, foguetes V2, aeronaves experimentais e muitas outras armas mortais. Todos estes projetos eram realizados em segredo, rodeados da máxima segurança. Quando um foguete V2 se despenhou em Alamogordo, Novo México, provocou uma enorme operação militar.
Tínhamos imensos soldados a procurarem intensamente nos destroços onde se deu o acidente. Algumas pessoas apanharam umas peças para guardá-las como recompensa. Mas o exército foi de porta em porta a recuperar todos os destroços. Esta e outras operações secretas criavam um ambiente de suspeita nos americanos. A ficção científica começou a dar uma imagem negativa do exército. Depois, em 1960, veio a Guerra do Vietnã. Era a primeira guerra em que era pouco provável os americanos vencerem. As operações clandestinas e a morte de muitos soldados alteraram a visão dos americanos em relação ao governo. A má administração de Nixon aumentou a desconfiança do público. Será que o governo escondia mais alguma informação? Tudo parecia possível, até extraterrestres. Por detrás desta desconfiança, os rumores aumentavam sobre o facto do exército esconder tecnologia extraterrestre. Bases secretas como Wright-Patterson e Área 51 são como os testes de manchas de Rorschach. Só vemos o que queremos ver, pois não podemos verificar. Deste modo, damos asas à imaginação para tentar perceber. Os defensores de OVNIs acreditam fervorosamente que o governo esconde uma nave e extraterrestres mortos. Algo se despenhou e foi recolhido. O que foi ainda se encontra nas mãos do governo. Livros e filmes fizeram arrojadas afirmações de um encobrimento militar, mas as exigências ao governo para revelar a existência de ETs foram em vão. SETI é um projeto científico independente que procura sinais de inteligência extraterrestre no espaço. O facto é que ainda não se encontrou um sinal no espaço que nos diga que existe vida extraterrestre. É possível que os extraterrestres tenham descoberto a Terra em 1940? Shostak acha que a teoria dos extraterrestres repararem nas bombas atómicas em 1945 é impraticável. Isso significa que estariam a menos de um ano-luz, pois demoraria um ano para os ETs verem as explosões e mais um para chegarem cá. Assim, seriam necessários 2 anos-luz para eles chegarem à Terra, pois não podem voar mais rápido que a velocidade da luz. No entanto, não existem estrelas a 1 ano-luz do Sol. Qualquer que seja a verdade sobre Roswell, a realidade é que foram avistados imensos OVNIs após 1947 na América. Após um ano, o Pentágono realizou uma investigação, o projeto Blue Book, no qual recolheu depoimentos de militares e civis. 12 meses após o incidente de Roswell, a comissão do projeto Blue Book realizou uma reunião secreta. O coronel Howard McCoy confirmou na reunião que o exército nunca tinha recolhido um disco voador. Depois realizou umas declarações que foram devastadoras para o caso de Roswell. Afirmou que dariam tudo para que realmente tivesse existido o despenhar de um disco voador, para eles recolherem todos os materiais. Se a história de extraterrestres em Roswell fosse verídica, a sua recolha teria gerado imensos documentos militares. Mas não existem documentos que provem a existência de OVNIs. A única evidência provém dos depoimentos. A longa lista de testemunhos é muito suspeita, especialmente se virmos que começaram a aparecer só nos anos 80, quando Roswell se tornou popular. Quando Roswell se tornou a meca dos OVNIs. Isso diz-nos mais sobre a criação de um mito popular do que sobre testemunhos. Quando se afirmou, em 1989, que existiam extraterrestres mortos no local do incidente, foi um grande rubro. No entanto, só apareceram 40 anos depois do acontecimento. Glenn Dennis foi o primeiro a mencionar os corpos dos extraterrestres.
Glenn Dennis era uma agente funerária e afirmava conhecer uma enfermeira que trabalhava na base e teria tirado notas quando examinavam o corpo do ET, de que ela desenhou a cara e a mão e deu à Glenn. Nem a enfermeira, nem os seus desenhos originais foram encontrados. Dennis desenhou o que a enfermeira mistério lhe tinha mostrado. Seth Shostak questiona porque é que os ETs pareciam com humanos. É pouco provável que eles se pareçam connosco, mas se realizarmos um filme, convém que tenham uma forma humana para que nos identifiquemos com eles. Frank Joyce afirma que Mac Brazel lhe disse que existiam corpos de ETs nos destroços. Lembro-me que ele me disse ao telefone que existiam corpos de ETs. Mas o Major Marcel, desejoso de provar que os destroços eram de ETs, nunca mencionou quaisquer corpos. O meu pai nunca os viu. E se os viu, nunca os mencionou. Mas acredito que se os visse, teria divulgado. Até a comunidade que acredita em ETs possui ideias contraditórias em relação à existência de corpos. A parte do incidente que envolve os corpos é questionável. Primeiro, pois só foi mencionado anos mais tarde. E depois porque o número de corpos varia. Dennis Balthaser reconhece que a história de Roswell é confusa. Algumas testemunhas elaboraram as suas próprias histórias. Algumas eram mentiras, outras nem tinham estado envolvidas. Falsos testemunhos e mentiras são reminiscências do livro de 1950, Por Trás dos Discos Voadores. A única parte concreta do mito de Roswell é que destroços foram encontrados no terreno de Mac Brazel. Quando Jesse Jr. viu os destroços, com 11 anos, o seu pai já estava convencido que eram de extraterrestres. Só me disse que pensava que eram peças de um disco voador. Eu não tinha bem a certeza do que ele quis dizer. Jesse Marcel é a única pessoa viva que afirma ter manuseado o material. O seu testemunho é a chave para se considerar que o caso de Roswell era extraterrestre. Mas o Dr. Michael Shermer afirma que um rapaz é muito influenciado pelo pai. Um rapaz de 11 anos é muito influenciado pelo pai em diversas ocasiões. Esta influência será maior se o pai for um militar respeitado. Apesar de Marcel ser uma testemunha importante, o que descreve é trivial. Existiam imensas folhas de metal parecidas com folhas de alumínio. Também havia um plástico preto que parecia baquelita. Supostamente o metal teria capacidades extraordinárias ao dobrar, mas o rapaz nunca as viu. Era suposto a folha ser uma espécie de metal com memória. Se dobrava, ela desdobrava-se. Mas nunca vi isso. Tanto Mac Brazel como outras testemunhas afirmaram que os destroços tinham um aspecto comum. Os defensores dos OVNIs recusaram estas afirmações, dizendo que as testemunhas estavam a encobrir a verdade ou então estavam confusas. Em 1978, Jesse Marcel Sr. afirmou que o material que recolheu nos terrenos de Brazel tinha sido trocado por destroços de um balão meteorológico. O Major Marcel disse até ao fim da sua vida que não tinham sido aqueles destroços que apanhou. Para os defensores, isso explicaria o facto dos destroços que se viram serem de um balão e não de uma nave. Mas o depoimento do filho sugere que o Major pensava que os destroços eram de uma nave. Uma coisa curiosa que o meu pai disse é que os jornalistas só tinham visto uma parte do que ele apanhou. O que significa que, juntamente com os destroços do balão, existiriam partes da nave. Hoje, Jesse Marcel admite que o material que os jornalistas viram tenha sido o mesmo que o pai levou para casa.
Tornar-se-ia confuso distinguir os dois se a folha de metal não estivesse coberta com papel. Jens Marcel continua convencido que havia uma parte de destroços que só poderia ser extraterrestre. Ele descreveu-a como uma viga de metal com hieróglifos. A pequena viga de metal tinha símbolos violeta e púrpura na parte de dentro. E o meu pai disse-me que algo assim teria de ser extraterrestre. Enquanto Marcel Júnior descreve as vigas como sendo de metal, o seu pai afirmava que eram de madeira. As contradições das testemunhas são bastante comuns entre os crentes de Roswell. Outras testemunhas descreveram os destroços como tendo madeira, folhas de estanho, papel rijo e tiras de borracha. Os cientistas têm dificuldade em aceitar que uma nave de extraterrestres seja construída com materiais tão simples. Se vão de um sistema solar para o outro, precisam de uma nave que atinja uma velocidade próxima da velocidade da luz. Teria de viajar milhares de quilómetros por segundo e ter motores enormes. Assim, a nave teria de ser do tamanho de um navio de cruzeiro e não de uma nave comum. Enquanto as capacidades físicas do material continuavam a ser questionadas, todas as testemunhas mencionaram umas marcas estranhas. Jens Marcel lembra-se de ver hieróglifos extraterrestres na viga. Acredito que era algo do outro mundo. Estou completamente convencido disso. Ambos os Marcel pensam que viram hieróglifos extraterrestres. Outras testemunhas afirmavam ver somente padrões floreados. Se a origem dessas marcas for identificada, poderá resolver-se o mistério de Roswell de uma vez por todas. Está na altura das pessoas saberem o que se passou. Em 1978, quando Jens Marcel relembrou os acontecimentos de 30 anos atrás, reiniciou todo o mito de Roswell. Desde então que os autores expandiram a sua história para proporções míticas. No entanto, não estão de acordo em muitos detalhes. As informações variam entre os livros. Onde é que a nave se despenhou? Quem é que viu? Quantos corpos foram recuperados? Mas a história do balão meteorológico do Exército suscitava dúvidas. Mac Brazel afirmou que já tinha visto um balão meteorológico e o que viu em 47 era diferente. Durante os anos 80, a suspeita de encobrimento foi um incentivo para o mito de Roswell. No início dos anos 90, dois investigadores de OVNIs, Carl Flock e Robert Todd, descobriram um projeto secreto que oferecia uma explicação mais simples e terrena ao mistério de Roswell. Em 1945, a América lançou a primeira bomba nuclear. E só era uma questão de tempo para que os soviéticos desenvolvessem o seu programa nuclear. Em 1947, começaram os testes do projeto secreto Mogul, que era um programa de espionagem. Tinha como missão perceber se os soviéticos estariam a testar bombas atômicas. Mogul era tão secreto que nem sabíamos do que se tratava. Na verdade, Mogul tinha a mesma classificação que o programa da bomba H. O projeto usava 50 balões de grande altitude de borracha, com emissor e receptor de rádio. Como a grandes altitudes o som se propaga mais rápido, ouvir-se-ia uma explosão nuclear, mesmo se ela ocorresse do outro lado do mundo. Sei que funcionava, pois um dia vi um sinal vindo do Pacífico e era uma explosão de uma bomba nuclear americana.
Em 1947, B.D. Glingberg era um recém-licenciado da Universidade de Nova Iorque, quando o exército recrutou o seu departamento para trabalhar no projeto. A equipa de Mogul começou a recolher os materiais para o projeto. Uma das peças foi construída por um fabricante de brinquedos em Brooklyn e consistia num papagaio com refletores que se chamavam Raywin Targets. Estes seriam necessários para monitorizar o movimento do balão. Foram necessários muitos. Essencialmente eram 6 papagaios com uma estrutura de madeira de balsa coberta com uma folha de metal e com um forte forro branco. Em junho de 47, a equipa de Nova Iorque testou o seu equipamento em White Sands, Novo México. Neste local desértico iniciaram os lançamentos da missão secreta. Era a primeira vez que este tipo de balões era usado nos Estados Unidos. Na altura estávamos a testá-los, como ainda o fazemos. A 4 de junho, o balão de teste número 4 foi lançado ao meio-dia, mas devido ao mau tempo a equipa perdeu no radar enquanto este se dirigia para noroeste de Roswell. O balão estava a 183 metros, o dobro da altura da Estátua da Liberdade. Com 50 balões, refletores, rádios e uma estrutura de madeira, não se parecia muito com um balão meteorológico. Eventualmente, a borracha dos balões desintegrou-se, provocando a sua queda. Apesar de ser uma missão secreta, o balão valia pouco e a equipa não considerou uma prioridade procurar o balão. Brazel descreveu os destroços como de borracha, folha de prata e madeira de balsa, o que corresponde aos balões do Projeto Mogul. As fotografias dos destroços mostram as semelhanças. Mas Jesse Marcel ainda acredita que os hieróglifos eram de outro mundo. As vigas estavam afastadas de tudo. Era alguma coisa de outro mundo. Ele tinha razão. Não existiria nenhuma razão para o Projeto Mogul usar hieróglifos. Mas observando os desenhos dos balões, descobre-se uma pista vital. Era necessária cola e fita cola para colar folha de metal na balsa. A fábrica de brinquedos de Brooklyn usava os materiais que tinha à disposição para os refletores, o que incluía uma fita cola infantil de padrões floreados. Depois de uns dias no deserto, a fita cola descolava-se e desaparecia. No entanto, o calor fazia com que a tinta da fita cola se impregnasse na madeira, deixando padrões floreados na balsa. Alguma da fita cola tinha os desenhos do departamento dos brinquedos. E assim foi a origem dos hieroglifos. Nada de exótico. Hoje, a ciência vê Roswell como a origem de um mito. Temos um grande conhecimento da psicologia ou sociologia da origem de um mito. Inicia-se com um evento verídico, mas a história é recontada que as memórias das pessoas deixam de ser credíveis. Quando nos apercebemos, já é tudo diferente. Hoje, o Projeto Mogul é aceito como explicação racional do mistério de Roswell. Novos depoimentos sugerem que o Projeto Mogul e outros semelhantes poderão ter sido responsáveis pelo fenómeno dos OVNIs. Em junho de 1947, centenas de balões de grande altitude foram lançados na América. Os balões e os seus equipamentos eram muito bizarros. B.D. Glingberg acredita que esses balões foram muitas vezes confundidos por discos voadores.
Lembro-me da CIA estar presente em alguns lançamentos e diziam para se manter as histórias dos OVNIs como um encobrimento de todas as missões secretas. Se Roswell não é mais que um mito, por que é que um quarto dos americanos ainda acredita? Temos tendência a acreditar em coisas que são empolgantes, como a ideia de que existem seres extraterrestres, que talvez estejam por perto com a sua tecnologia avançada e que nos estão a observar, que vão tomar conta de nós. Mas quando se verifica e se descobre que não é verdade, começa a pensar-se noutro assunto. O que sabemos hoje de Roswell é que Mac Brazel descobriu os destroços no seu terreno e não eram de um balão meteorológico. O governo encobriu a verdade. O projeto Mogul era altamente secreto e crucial para a segurança nacional. Causou uma euforia, pois ninguém fora do projeto Mogul conhecia a configuração do projeto. O exército local exagerou nas suas reações, pois não tinha noção nem do projeto, nem do seu material. A base Wright-Patterson da Força Aérea mantém-se como uma base secreta, responsável por examinar naves estranhas, mas não de ETs. Os defensores de OVNIs acreditam que o projeto Mogul é uma fachada. Continuam convencidos que, algures, existe um ficheiro secreto com uma história incrível. Que os extraterrestres viajaram pela galáxia para salvar a humanidade, mas só se despenharam no deserto de Roswell. Recusam-se a acreditar que Mac Brazel encontrou somente uns destroços de uma missão secreta, parcialmente colada com fita cola. Talvez a verdadeira conspiração de Roswell é que muitos foram enganados durante muito tempo e por um pequeno pormenor da história humana.